Eu quero começar este culto hoje, essa parte da palavra, falando para você do que Deus tem feito, um pouco do que Deus tem feito aqui no nosso meio. Sabe, esses cultos de quarta-feira, principalmente esse período de oração que nós fazemos, Deus tem operado grandes milagres. É impressionante como é gostoso falar sobre isso. E nós, os pastores e alguns irmãos, nós às vezes ficamos vários momentos ali, vários minutos ali conversando e contando o que Deus tem feito. E o nosso coração se enche de alegria, fala assim, poxa, uma parte disso a gente precisa trazer para a igreja. Sabe, porque você que veio aqui em busca de respostas, você que veio aqui esperando do Senhor um milagre, esses testemunhos, isso que Deus já tem realizado no nosso meio, desperta a nossa fé, para que nós continuemos buscando, para que nós continuemos intercedendo, sabe, porque no momento certo, no momento propício, naquele tempo que Deus determinou para você, eu quero dizer para você, vai acontecer. Porque o Deus tem feito tantos milagres aqui, meu irmão, que eu vou dizer uma coisa para você, é de encher o nosso coração de alegria. E eu tenho certeza que se você for dar oportunidade aqui para os pastores, para os irmãos intercessores que estão aqui na frente, nós vamos ficar aqui muito tempo falando do que Deus tem realizado aqui no nosso meio. Mas hoje eu quero falar para trazer assim o seu coração, aquela esperança, porque a Bíblia diz que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir o que Deus tem realizado, não é verdade? Nós contamos aqui os milagres que Jesus realizou há mais de 2000 anos atrás, e isso enche o nosso coração de fé e de esperança. Contamos aqui, lemos aqui, pregamos sobre os milagres que Paulo fez, que Pedro fez, e isso enche o nosso coração de esperança. E também nós queremos falar do que Deus tem feito aqui no nosso meio. Teve alguns quarta-feiras atrás, uma moça chegou aqui na frente e pediu uma oração. Mas ela estava tão abatida, ela estava com um semblante tão derrotada, e ela começou a falar um pouco comigo da situação que ela se encontrava naquele momento. E ela já havia tentado o suicídio 4 vezes. Ela estava numa depressão profunda. Só dormia. Ela falou assim, pastor, eu dormia a tarde inteira, o dia inteiro. Eu só levantei para vir para a igreja. E desde o dia 15/3, Deus tem colocado um propósito no meu coração para estar vindo aqui de quarta-feira. Ela já tem uns parentes que são daqui, tem ajudado ela bastante, mas ela chegou muito mal. Ela tinha perdido o pai na pandemia, tinha perdido o seu emprego em consequência dessas tentativas de suicídio, e ela chegou aqui muito deprimida, com uma depressão muito profunda, e nós começamos a orar por ela. Aquele dia eu orei por ela, fiquei bastante sensibilizado, cheguei em casa, até falei com a minha esposa, e tem coisas que Deus coloca no nosso coração, eu não lembrava mais do nome dela. Mas eu lembrava dela o tempo todo, durante a semana, e falei assim, tem misericórdia daquela jovem, pai. Entra com a providência naquela situação, naquele problema. E quando foi na próxima quarta-feira, coincidentemente ou não, quando veio o momento de oração, direcionaram ela novamente para mim. E eu falei assim, como é que foi a semana? E ela falou assim, foi um pouco melhor. E quando foi passando as outras quarta-feiras, e ela veio muitas vezes comigo. E ali eu já teve uma quarta-feira que eu já vi um sorriso no rosto dela. Eu falei assim, olha, eu estou feliz. Cheguei em casa e falei com a minha esposa, eu estou feliz, porque eu já estou vendo um sorriso no seu rosto hoje. Ela falou assim, eu estou bem melhor. E eu falei assim, olha, Deus precisa primeiro trabalhar no seu emocional, no seu coração, sabe, tirar essa depressão de você, para que Ele abra uma porta de emprego. Porque como é que você vai passar por um processo de candidatar a uma vaga de emprego, um processo de emprego, de seleção, com esse semblante tão deprimido, com essa situação do seu coração tão difícil?
E ela foi passando as quarta-feiras, e ela, mais uma vez, saiu comigo, e hoje ela me procurou, quarta-feira passada, falou assim: pastor, eu já tenho um grande testemunho para contar. Ela já estava feliz, sorridente, e eu falei assim: que bênção. Ela falou assim: quarta-feira eu te procuro. E hoje, antes do culto começar, ela me procurou, e ela falou assim: pastor, olha, eu hoje já passei, eu estou trabalhando, Deus abriu uma grande porta de emprego para mim. Glória a Deus. E ela está feliz. Um processo que ela tinha na justiça contra ela foi resolvido por esses dias também. E ela tinha uma lei, que tinha um bem do pai dela, deixou para ela, e existia uma lei que ela teria muito trabalho para poder se dispor daquilo, fazer aquilo virar dinheiro para ela, e ela orando nesse sentido, porque toda vez que ela via, ela falou assim: pastor, eu preciso de uma porta de emprego, eu estou melhor, mas eu preciso de uma porta de emprego, eu estou melhor, mas eu preciso também, estou com um processo trabalhista que está me incomodando, está me dificultando, está me atrapalhando a minha vida, um processo judicial, está atrapalhando a minha vida. E eu também, pastor, eu estou com um problema também numa herança que meu pai deixou, e eu não consigo dispor dela por causa que tem uma lei aí também que não permite. Pois, meu irmão, essa lei já foi mudada também para a glória do Senhor. E hoje ela está aqui, a Milena, fica em pé. Glória a Deus. Bom, Senhor. Glória a Deus. É uma alegria. É uma alegria de ver o que Deus faz. Sabe, meu irmão? E você que está aqui hoje, talvez com tantos problemas, assim como essa jovem chegou aqui. Mas como nós cantamos, esse nome tem poder. Poder para curar, poder para transformar realidades, casos perdidos, sabe? Deus é especialista em casos perdidos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmos 23. Glória a Deus. Quem tem medo aqui? Quem tem medo aí? Tem os homens que são muito macho, até ver uma barata voadora. Né? Ô, meu irmão, muito macho. Mas na verdade, o medo, muitas das vezes, ele é bom. Sabe, porque o medo, ele tem um lado bom no medo, né? Ele que preserva a vida, né? O medo, ele traz aquela sensação de nós não fazermos coisas que vão comprometer a nossa integridade física. Por exemplo, todos nós temos medo de entrar numa jaula de um leão, não é verdade? De qualquer animal feroz. Uma barata não, viu, irmão? Mas um animal feroz, todos nós temos medo. Isso justamente para preservar a vida. Esse medo, ele traz esse benefício de trazer uma preservação. Então, o medo, de certa forma, ele pode ser bom, para que ele possa preservar de situações que colocam nossa saúde em risco, né? O medo, ele é uma criação da nossa mente. Engraçado que nós não sentimos medo de coisas que já aconteceram, não é verdade? Você pode reparar, nós temos medo daquilo que ainda não aconteceu. Então, o medo, ele vem nessa conotação de experiências já vividas, não nos trazem mais nenhum tipo de medo, porque já passou. E o medo, ele é tanto coisa da nossa mente, que eu me lembro, eu era jovem ainda, um adolescente, e eu viajava com um amigo do meu pai, estava aprendendo a dirigir, e nós fomos descarregar um caminhão, fui com ele numa cidade lá na Bahia, no interiorzinho da Bahia, e depois nós passamos o dia inteiro naquela função de descarregar
caminhão suado, aquela coisa, todo um calor terrível. E nós fomos para um posto lá para tomar um banho. E o posto já estava no finalzinho da tarde, começando a escurecer, e o banheiro era muito apertado, assim, num porão, e não tinha, eu tentando acender o interruptor. Sabe quando o interruptor está com problema? Eu bati a mão assim, ele não acendeu, mas ele ficou virado para acender. E eu abri a torneira e não tinha chuveiro elétrico, era um cano assim, e eu comecei a tomar o banho ali. Tudo escuro. Eu comecei a tomar banho ali. Quando eu estava acabando, me saboado, estava com o cabelo um pouco saboado ainda, a luz entrou, irmãos. A luz apareceu do nada, assim. Irmãos, tinha tanta rã naquele banheiro. Você vê, olha como são as coisas. Eu estava ali, de boa, tranquilão, tomando meu banho. Até a bendita luz acender. Esse eu não tenho nem ideia como eu saí daquele banheiro, né? Todo ensaboado e fui embora. Fui acabar de lavar lá na mangueira do posto, lá onde abastece o caminhão lá, aquela mangueira lá. Fui acabar de tirar o sabão ali. Entendeu como é que é o medo? O medo, na verdade, ele só existe na mente da gente. Porque eu estava ali tranquilo, até que, não é verdade? Então, essa questão do medo, trabalhar o medo, é algo que passa dessas experiências que nós ainda não vivemos ela. O problema é quando o medo nos paralisa. Então, todos nós sentimos medo e todos nós temos certas atitudes com relação ao medo. Mas o problema, meu irmão, é quando o medo nos paralisa, quando o medo impede que nós avancemos. E a palavra que eu tenho hoje para o seu coração é essa: não deixe o medo te parar. Nós fomos, e assim, a gente, é uma luta que nós temos que ter sempre, é algo que sempre vai nos desafiar, porque o medo, a função dele é nos paralisar, é não nos deixar avançar, é não nos deixar progredir, é não deixar que situações que são importantes para nós se realizem na nossa vida. Nós fomos agora, planejamos e fomos agora esse ano para Malta, para fazer um intercâmbio, lá na ilha de Malta, lá na Europa, lá onde o apóstolo Paulo naufragou. E lá foi uma colônia britânica por muitos anos, então o idioma lá é o inglês, e eu, por N motivos, decidi ir fazer esse intercâmbio. Eu nunca tinha ido nem perto, irmãos. Então, assim, e era para levar a minha família, a minha filha mais nova para estudar o inglês, e eu e a minha esposa, por medo de deixar ela ir sozinha, nós fomos juntos. Mas também eu estava com medo também, porque chegar num lugar que eu não conheço ninguém, num lugar que eu não falo o idioma, não estou tentando aprender, a gente diz que conhece o inglês até você sair do Civiration, né? Aí no Civiration todo mundo vai, mas quero ver falar mesmo. Então eu estava cansado do Civiration, falei, eu quero melhorar esse negócio aqui, mas era o propósito, fizemos um planejamento para minha filha, e nós fomos na carona. E aí, achando que aquilo ali era o plano de Deus para a minha vida também, né? Eu pensava isso. Aí fomos. Aí eu confesso para os irmãos, eu estava com medo, porque eu precisava de alugar uma casa, precisava de arrumar uma escola. Nós precisávamos, desde que nós chegamos na Itália, tinha que pegar um trem que ia até o centro de Milão, trocar de aeroporto. Tudo isso são situações que, se você parar para pensar, traz medo. Será que vai dar certo? Eu estou indo com a minha família, é uma grande responsabilidade. Né? Meu maior patrimônio está ali comigo. E se der errado, sou eu que estou indo, chefe da casa aqui, né? E aí fomos e ficamos naquele processo ali de procurar uma casa, e passamos muitos dias ali, e venceu o prazo ali do hotel, que eu tinha reservado o hotel por uma semana, e eu não conseguia a casa, e aquilo eu tentando bancar o forte ali, mas comecei a ficar com medo. Falei, meu Deus, será que eu vou ter que voltar para trás? Eu não conseguia alugar a escola, porque eu queria uma escola perto da casa, matricular minha filha na escola. E nós ficamos, irmãos, naquele perrengue ali, por uns 10 dias. Uma outra hora eu conto como Deus preparou essa casa para nós alugarmos. Mas aí, Deus nos mandou voltar. E ainda bem, eu falo para você, fiquei com muito medo de deixar minha filha lá sozinha.
E aí eu liguei para minha irmã, mesmo assim são duas meninas, duas jovens, né? E lá, poxa, ficar na casa, sozinhas lá e tudo. E isso traz muito medo para um pai. Voltamos, a Rose voltou no avião quase chorando de lá aqui. A aeromoça achou que ela tinha medo de avião, ainda bem, porque na verdade não era por esse motivo. E ela estava chorando porque estava deixando a nossa filha para trás. Mas era o plano de Deus para ela, o projeto de Deus para a nossa vida, ainda não era esse momento. Senhor, ainda não vai ser o momento que eu vou sair do Civiration. Não, meu filho, não é ainda. Vai levar um tempinho ainda aí para você programar isso. Mas ela está lá, orem por ela, mas eu quero trazer isso para você assim, que o medo faz que nós nos paralisemos, mas nós temos que não deixar que isso aconteça. Não deixe o medo te paralisar. Nós temos medo da morte, sabe? O problema é quando esse medo da morte te paralisa. Por incrível que pareça, minha filha casou no final do ano passado, e lá no casamento nós te encontramos lá, membros desta igreja. Olha, nós estamos falando em 2022, novembro de 2022. Nós tínhamos membros da igreja lá, que nós encontramos lá no casamento dela, que ainda não tinha vindo para a igreja, dos cultos presentes, porque estava com medo. Medo ainda. Essa pandemia trouxe muito medo para todo mundo. Agora, a pergunta é: o quanto esse medo me aprisionou, me paralisou, me travou, me enclausurou. Então as pessoas com medo da morte ficam paradas, inativas. E aí nós temos medo, por incrível que pareça, medo de fantasma. Você pode imaginar que isso é uma coisa tão antiga, medo de fantasma, que eu pergunto para você, e se eu for pedir aqui, os corajosos vão levantar a mão, sabe? Tipo assim, para dizer se tem medo de fantasma mesmo ou não, se tem medo do escuro ou não. Olha que quando aqueles discípulos estavam no mar, e Jesus não estava no barco com eles, e levantou aquela grande tempestade. E Jesus, vendo o barco sendo açoitado pelas ondas, foi andando por cima das águas até se encontrar com os discípulos. E a Bíblia nos relata claramente que quando os discípulos viram que Jesus vinha por cima das águas, gritaram, paralisados, berrando ali, gritando de medo, pensando que Jesus fosse um fantasma. Não é verdade? E eu pergunto para você, quantos crentes vendo fantasmas aí, e na verdade é Jesus agindo e a pessoa nem sabe que Jesus está vindo ao socorro. Começa a gritar desesperadamente. E olha que Jesus, antes de acalmar a tempestade, de dizer: mar, calma aí, se aquieta aí, ele foi acalmar o coração dos discípulos, de tanto atemorizado que eles estavam. Jesus gritou de lá: ei, sou eu, não é um fantasma, não temais, sou eu. Entende, irmãos? Medo de fantasma. Tem crente que tem medo de assombração, tem crente que tem medo de macumba, um medo terrível. Se for desafiado por um macumbeiro, meu irmão, sai correndo. Sabe, não tem essa convicção, sabe, das promessas que contidas na palavra de Deus, que contra Israel não existe encantamento e não existe magia. Nós somos um povo protegido por Deus. Você não tem que ter medo, irmão, de cruzilhada, de galinha preta, de nada disso. Vou amarrar o seu nome na boca do sapo. Meu irmão, você é protegido por Deus. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. O diabo pode gritar, pode bramar, pode rugir, mas ele está ao seu derredor, porque ao seu redor estão os anjos do Senhor, e nada te toca, porque o Senhor é o que te guarda, o guarda de Israel é o que te protege. Não tenha medo de fantasmas, meu irmão. Gente com medo de ficar sozinha. Tem gente que fica em pânico de estar sozinho. Morre de medo de estar sozinho. Medo do escuro. Medo de fracassar. Medo de perder. Sabe? Engraçado que em Mateus, no capítulo 14,
Mateus 25, vai contar a parábola dos 10 talentos. Você sabe que quem tem medo de perder não prospera? E o medo, talvez, que você tem de perder, medo de se arriscar, está te paralisando. Sabe, e o propósito dessa noite, a palavra que Deus tem para o meu coração essa noite, é que não deixa isso acontecer. Sabe, Jesus conta a parábola dos talentos, e ele deu 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. E se você prestar atenção na história, quem tinha 5 granjeou, trabalhou, lutou, negociou os 5 talentos e conseguiu mais 5. Quem tinha 2 pegou os 2 talentos, negociou, trabalhou e conseguiu mais 2 talentos. E aquele que tinha 1 talento, a Bíblia diz que ele teve medo e enterrou o talento por medo. E ele foi classificado como servo negligente, porque não colocou em prática, não negociou aquilo que tinha chegado nas mãos dele. Irmãos, o medo de perder faz você paralisar, faz você enterrar, faz você não prosperar. Estão me entendendo? Me digam um amém, por favor. Muito cuidado com isso. O salmista, no Salmo 23, versículo 4, diz assim, ainda que eu andaste pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Pessoas com medo, às vezes você entrou aqui essa noite, com medo da incerteza, como vai ser o amanhã. Pessoas que morrem de medo de como vai ser o filho no dia de amanhã, de como vai ser o emprego no dia de amanhã. Meu Deus, o que vai dar o meu filho? Tem gente que tem medo de ter filhos, porque não sabe como educar o filho. Neste mundo tão difícil, eu não sei o que o meu filho vai dar. E se o meu filho virar ser um drogado? E se o meu filho ser um bandido? E se minha filha entrar por um caminho que desagrada, vai me trazer tristeza, amargura? Pessoas não casam por medo de se casarem. Mas e se eu casar? E se paralisam a vida e se travam. E não avançam. Medo de ficar pobre. Gente, medo de ficar pobre é uma das pesquisas, é um dos maiores medos da humanidade. Medo de empobrecer. Mas eu quero perguntar para você se você crê que essa palavra aqui é a palavra de Deus. Você crê que o que nós professamos aqui é a palavra de Deus? Que a palavra de Deus é a sua regra de fé e de prática. E se você crê que isso aqui, que esse livro aberto é Deus falando contigo, você vai crer e acreditar nas 8.000 promessas contidas na palavra de Deus. E se sabe uma coisa? Você sabe o que pode impedir? A única coisa que pode impedir você de alcançar essas promessas é o medo. É o medo de você conquistá-las. Se você tem promessas, se todos nós temos promessas, muitas delas nós não alcançamos por medo de tentar, porque as promessas, a maioria delas são condicionais. Tem coisas que eu preciso fazer. Tem coisas que dependem de mim para poder conseguir. Tem coisas que dependem que eu faça para que essa promessa aconteça. No livro de Números, no capítulo 13, a Bíblia nos vai nos relatar sobre um povo que saiu do Egito, um povo que era escravizado, um povo que era maltratado, um povo que sofria nas mãos de Faraó. E este povo, a palavra de Deus diz que Deus ouviu o clamor dele, prepara Moisés, manda até ali, até o Egito. Ali vocês conhecem a história ali das 10 pragas que Deus tira aquele povo do Egito, depois de enviar aquelas 10 pragas. A Bíblia diz que ele tira do povo dali com mão forte para um lugar, para a terra. Vocês não conhecem a história? Para a terra prometida. Observe que havia
até na promessa já estava no próprio título, para a terra prometida. Uma terra que emanava leite e mel. E Deus foi mostrando que estava com eles durante aquele período. Olha, eu tenho uma promessa. Eu vou mandar vocês para uma terra que emana leite e mel. Eu vou tirar vocês dessa escravidão e vou colocar vocês num lugar onde vocês vão se alegrar, um lugar na qual o que vocês vão produzir, vai produzir com abundância, com abastância, uma terra abençoada. E Deus faz essa promessa. E conduz o povo, e abre o mar vermelho, e coloca uma coluna de fogo durante a noite para esquentar as noites frias, e coloca uma coluna de nuvem para placar o ardor do sol durante o dia. E Deus caminhando com esse povo, e manda um maná fresquinho toda noite, toda manhã. E manda cordonizes para aquele povo que queria carne, e sai água da rocha no meio do deserto. Deus guiando o povo para a terra prometida. E quando o povo passa por tudo isso, vendo todo esse agir de Deus, o povo chega diante da terra prometida. E a Bíblia nos diz no livro de Números, no capítulo 13, eu queria que você abrisse lá. Números capítulo 13, a Bíblia nos diz que Moisés separa 12 homens, um de cada tribo, para poder espiar a terra. Olha, chegamos, depois de tanto tempo estamos aqui, para entrar na terra prometida, porque Deus nos prometeu que nos daria essa terra. E manda aqueles 12 homens. E aqueles homens vêm com um relato. E relataram a Moisés, no capítulo 27, relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra que nos enviaste, ela verdadeiramente emana leite e mel, e este é o fruto. Trouxeram os cachos de uva lá. Mas, aí entra o problema. Mas o povo que habita nela é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa, os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que subiram disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Obrigado. É terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e os descendentes de Enaque são da raça gigante, e éramos, aos nossos próprios olhos, gafanhotos, e assim perante eles parecíamos. Olha bem, irmãos, que situação. Deus tinha prometido, Deus tinha conduzido, estavam na beira para tomar posse da bênção. E quando chegaram ali, viram que a terra era boa, que tudo que Deus tinha prometido realmente tinha ali. Os frutos eram maravilhosos. Porém, o medo daqueles homens fortes, o medo das cidades fortificadas, o medo de lutar com alguém que eram mais altos que eles, mais fortes do que eles, aparentemente, impediu aquela nação inteira. 600 mil homens saíram do Egito. 12 homens espiaram a terra. E apenas 2 não deixou que o medo os paralisasse. E às vezes, você chegou aqui essa noite com tantos desafios, nós temos tantos medos, na verdade, tantos medos. Eu falei alguns aqui, mas se eu fosse falar aqui,
teriam tantos. Eu não sei, medo. Tem gente que não vai no médico por medo do diagnóstico médico. E aí tem gente que, quando recebe o diagnóstico médico, morre de medo porque a notícia não é boa. E nós passamos a vida trabalhando, lutando, dentro da nossa mente, com o medo. Porque, na verdade, ele está dentro da nossa mente. Conforme eu disse, o que nós podemos fazer quando a gente não está vendo nada? A gente vai de vento em polpa. Quando a gente começa a visualizar o problema, como eu visualizei naquele banheiro, a gente morre de medo. Então, a gente não... Quando recebe um diagnóstico médico negativo, você começa a temer. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas se Deus tem promessas para a sua vida, não abra mão de herdá-la, não abra mão de lutar por ela, não deixe que o medo te domine, porque Deus não agradou nem um pouco daquilo que aqueles homens fizeram. Deus não agradou nem um pouco, e tem mais, é muito fácil a gente ser influenciado pela forma negativa do que pela forma positiva. Aqueles dois homens, Josué e Caleb, que falaram, gente, vamos, se Deus se agradar de nós vamos vencer, nós vamos devorar estes homens, porque o Senhor prometeu, o Senhor está nos dando essa terra, o Senhor nos conduziu até aqui, vamos tomar posse para ela, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos vencer. Mas não foi o suficiente. 10 homens inflamaram uma nação inteira. E por fim, ainda queriam apedrejar Josué e Caleb por falar que tinha jeito. Por falar que poderiam alcançar aquela promessa. Por falar que era possível herdar a terra prometida. Eu quero terminar com um testemunho que me fez mudar a minha percepção diante de problemas semelhantes a esse que eu vou contar. Nós saímos de Minas para cá, Deus abriu uma porta para nós aqui de trabalho. Uma porta de uma grande empresa. Uma empresa multinacional. E nós éramos muito abençoados naquela empresa. Deus nos prosperou de forma muito, muito grande mesmo. E nós viemos para cá, irmãos, com um pé na frente e outro atrás. Mas viemos para essa porta que Deus tinha prometido. E Deus tinha feito uma promessa para nós. Deus tinha dito claramente que nós estaríamos aqui, que Deus estaria abrindo uma porta para que nós viéssemos para cá. E nós viemos, tomamos posse dessa porta, dessa promessa que Deus tinha feito. Passou o tempo, nós começamos a prosperar. E quando chegou um dia, mudou o diretor dessa empresa. E o diretor que assumiu a divisão de transporte, ele já trabalhava em outra área. E o que ele fez? Ele fez uma carta. E entregou para quase todos os transportadores menores. Praticamente para todos. Só ficou os gigantes. As transportadoras grandes, que tinham muitos caminhões. E naquela carta era um aviso breve. Dizendo que no período de 30 dias... eu não precisaria mais prestar o serviço para aquela empresa. Eu usava, na época, era uma carreta específica para aquele tipo de transporte, eu usava a carreta deles, o cavalinho era meu, a parte que tracionava a carreta era minha. Era o perfil de trabalho da empresa. E eu peguei aquela carta e falei assim, meu Deus, apresentamos aquilo diante do Senhor. Deus, essa porta foi o Senhor que abriu para nós. Nós temos sido abençoados neste lugar. O Senhor tem nos prosperado aqui. Agora vem este homem, Senhor, e está aqui para nos tirar fora da herança que o Senhor nos deu, da promessa que o Senhor nos prometeu, daquilo que nós já estamos aqui desfrutando do fruto dela. Irmãos, e passamos aquele mês, e aquele diretor fez isso, tomou posse no cargo, despachou essas cartas e saiu de férias. E foram passando aqueles dias. E muitos, quase todos, foram arrumando outros empregos, outros trabalhos e foram abandonando o serviço durante aquele período de aviso breve.
Pois eu fiquei ali. Falei, Senhor, eu não aceito isso. E passou, quando chegou no 30º dia, nada tinha acontecido. Falei, meu Deus, meu coração não está aceitando isso, Senhor. Como eu posso abrir mão disso aqui? Nós oramos, jejuamos durante o mês inteiro. Hoje é o último dia. E eu lembro que nós fizemos uma viagem aqui em São Paulo, era em Jundiaí, a fábrica. Nós viemos em São Paulo. Quando eu voltei por volta da hora do almoço, eu encostei a carreta lá no pátio, com muito pesar no meu coração, questionando muito Deus ali. Falei, Senhor, não acredito nisso que está acontecendo. E fui até o departamento, entregar o documento da carreta e ir embora. Quando eu cheguei, aliás, todos os outros transportadores já tinham feito isso. Quando eu cheguei lá no departamento com o documento da carreta, entreguei para o gerente, que eu tinha acesso. Quando ele pegou o documento, eu com a carta assim, lembro como se fosse hoje, e o documento da carreta. E eu entreguei para ele, e ele falou assim, o que é isso? Eu falei assim, acho que eu sou o último, né? Estou devolvendo aqui a carreta, já encostei lá no pátio, só falta fazer o checklist. Ele olhou para minha cara assim, deu um sorriso. Ele falou assim, você não está sabendo? Eu falei assim, não. Aí ele pegou a carta assim, rasgou ela. E falou assim, quem assinou essa carta foi demitido hoje de manhã. Aleluia! Louvado seja Deus, meu irmão! Você está entendendo o que Deus faz por você? Esse é o Deus que nós servimos. Agora, o medo poderia me paralisar, poderia ter feito eu tomar atitude. Pessoas arrumaram serviços muito piores. Falaram assim, não, mas eu já arrumei outra coisa, é pior, mas eu vou embora. Mas eu não abri mão da herança que Deus tinha me dado. E eu posso dizer para você, que depois disso, outras portas se fecharam. Mas eu jamais temi, o medo jamais me paralisou de saber assim, olha, se por um acaso essa porta fechar, Deus vai abrir outra melhor. Olha, e outras portas fecharam, e grandes outras experiências eu tive com Deus. Eu tive uma vez que Deus fechou uma grande porta aqui, mas eu não me abati, cheguei perto da rua e falei assim, Deus está me direcionando para ir ver um trabalho a 3.400 quilômetros daqui. Nunca tinha ido lá. Eu falei assim, o quê? Foi isso mesmo. Eu falei, mas Deus está colocando o seu... Aonde que é? Eu falei, lá no Pará, mas lá. Ela falou assim, meu Deus, mas se Deus está colocando no seu coração, amém. E assim eu fui. Nunca tinha ido lá. Mas Deus pôs no meu coração, eu estou abrindo uma porta para você lá. E eu peguei um avião aqui, desci em Cuiabá, peguei um carro e andei mais 2.000 e tantos quilômetros para chegar lá. E Deus preparou uma porta maravilhosa, porque o nome dele foi glorificado e exaltado. Meu irmão, eu queria convidar você a se colocar em pé. E eu quero rapidamente aqui fazer uma oração por você, que entrou aqui sendo paralisado pelo medo. Entrou aqui com o coração assim bem apertado, sabe? E assim, sentindo, Senhor, eu não posso ficar aqui neste lugar. Aqui não é o projeto do Senhor para a minha vida, eu estou paralisado. Eu preciso avançar, mas eu estou com medo de dar um passo no escuro. Eu estou com medo de dar um passo de fé. Eu estou com medo de tomar essa decisão. Eu estou com medo de encarar esse tratamento. Eu estou com medo de encarar essa doença. Eu estou com medo de encarar, Senhor Deus, de confrontar, Pai, este inimigo. Aquela terra que era para eles conquistarem, Josué e Caleb foram conquistar ela depois de mais de 40 anos. Mas Deus entregou aquela terra do jeito que Deus tinha prometido à nação. Quem não creu, morreu sem herdar. E eu não quero, meu irmão, não é propósito de Deus para que nós pereçamos sem alcançar a promessa. Deus tem grandes projetos para muita gente aqui.
Deus tem planos, e Deus já tem colocado isso no seu coração. Eu não vou entrar nesse ministério, porque eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de não ser bem sucedido, eu tenho medo que vão falar de mim. Mas em nome de Jesus, quebra essa barreira hoje, deixa esse medo para trás, não deixe o medo parar você. E se tem alguma situação aqui, que Deus falou no seu coração, hoje à noite nós quebramos isso que está na sua mente, porque esse medo está apenas na sua mente. O Senhor está contigo. Que falamos, e conforme disse o salmista, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu tenho força, porque eu sou o cara. Não, porque tu estás comigo. Esta é a diferença. Tu estás comigo. Vem aqui na frente rapidamente, vamos orar. Você que precisa de uma oração nesse sentido, vem aqui, não perca tempo. Vamos orar. Esse medo vai embora hoje em nome de Jesus. Você vai tomar posse daquilo que Deus tem prometido para você em nome de Jesus. São 8.000 promessas contidas na palavra de Deus para a sua vida, e você não vai aceitar que o inimigo coloque na sua mente: não podemos possuir, isso não é para você, esse gigante é muito grande, essa cidade é muito fortificada, não podemos. Você não vai aceitar isso. Eu não posso enfrentar essa situação. Você não vai aceitar isso em nome de Jesus. Esse medo vai sair, você vai avançar hoje para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor está contigo. É Ele que vence as nossas guerras, é Ele que peleja por nós. Feche seus olhos. Você que está aí, que já estende suas mãos para cá, como igreja, como corpo de Cristo. Hoje, esses irmãos que estão aqui na frente, amanhã pode ser você. Então, como corpo bem ajustado, nós vamos interceder por esses irmãos que aqui estão, com as suas dificuldades, com os seus medos, com as suas angústias, com as suas tristezas, paralisados. Mas tem um povo aqui que chama pelo nome do Senhor, um povo aqui unido, onde a união não há restrição. Estende tuas mãos, Senhor. Levanta um clamor ao Senhor, meu irmão. Erga a sua voz, levante um clamor ao Senhor. Coloca diante de Deus a tua situação. Senhor, oh Deus, tenha misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. A tua palavra nos diz, Pai, que o amor, perfeito amor, lança fora todo o medo. E nós não aceitamos que o teu povo seja paralisado por medo, Senhor. Por medo, Senhor, da doença, por medo do gigante, por medo da morte, por medo, Senhor, de cidades fortificadas, por medo de diagnósticos médicos. Nós não somos um povo para ficar parado, prostrado, paralisado pelo medo, Senhor. Mas nós somos um povo que avança de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Luta sim, mas o Senhor peleja as nossas guerras. Nós temos um Deus que peleja as nossas guerras. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, entra com a providência, Senhor. Ó Deus, nós repreendemos todo espírito de medo. Nós repreendemos nesta hora todo o coração amedrontado, toda a mente cativa pelo medo, seja liberta agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai avançar, meu irmão, em nome de Jesus. Senhor, aqui está o teu povo, Pai. E nós não aceitamos, Pai, que este povo seja paralisado, Pai. Nós decretamos agora em alto e bom som, tomamos posse das promessas que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus nós tomamos posse, Senhor, e vamos avançar, Pai, pela fé, porque o Senhor está conosco. E assim, meu Deus, eu abençoo este povo, e repreendemos todo medo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, meu irmão, e podeis tomar assento.